O contrário, então, do pecado é o louvor. Se o pecado maior é a impiedade, o contrário do pecado é o louvor. Eu já expliquei para vocês o que significa doxologia, doxa. Então, doxologia é o louvor, né, reto, correto. No sentido de verdadeiro. Se vocês pegarem a missa tem várias doxologias. Vocês falam, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isto é uma doxologia. Qual é a doxologia mais conhecida da missa? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Esta é uma chamada doxologia final. Repitam, doxologia final. Então, isso que é muito interessante, que o Canta la Messa vai dizer, que o contrário do pecado é o louvor, ou seja, é quando você dá glória a Deus. Nós dizemos isso no canto do Glória. Nós vos damos graças por vossa... Isso eu aprendi também com o Bento XVI. Quem não tem o meu livro sobre a missa, o sacrifício da palavra, crie vergonha na cara e vá comprá-lo. Isso estará lá bem exposto. Mas na missa, nós não agradecemos a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Aprenderam bem essa diferença, né? O sacrifício da palavra. Editora Ecclesiae. Já estava sendo vendida há 8 anos. Ser publicado em Portugal esse ano, já está publicado em espanhol, como La Missa segundo Benedicto XVI. Se vocês repararem o Glória, vocês vão na missa que os padres querem fazer introduções. Eu amo os padres. Às vezes a gente fala assim, parece não, mas é só para pegar no pé deles para eles fazerem as coisas direito também. É mercado, meu filho, todo mundo tem que prestar bons serviços, os padres também. Que mundo é esse que só os padres podem fazer o que querem? Não é? Você vai no restaurante e tem um cabelo na sopa, você pede outro. Não é? Se você comprar uma carne no açougue, ela vem estragada, você pede para trocar. Se a roupa vem com furo, você pede para trocar. Daí na igreja, o padre falou e não pode falar nada. Hoje já compra com furo para economizar. No seminário eu comprava assim, para comprar com defeito para economizar. Vamos então glorificar a Deus pela nossa... Vocês vão agradecer a Deus pelo quê? Não, pela vida, pela saúde, pelo não sei o quê. Daí tem sempre uma velha que não entende nada assim, pelos doentes. Né? A gente sempre agradece, né? Pelas almas do purgatório. Daí, como você percebe, já está agradecendo por coisas... Obrigado. Já estou pedindo chá aqui, Quando eu peço um chá numa palestra, significa que agora é segura na mão de Deus e chá, né? E daí o padre pede para agradecer por muita coisa. Nós não estamos agradecendo por nada disso no Glória, por nada que Ele nos deu. Nós estamos agradecendo a Deus pelo que Ele é. Só um parênteses, que eu acho que tem a ver com isso, mas não quero perder muito tempo com isso. Nós podemos amar as pessoas pelos que elas nos dão. Isso pode ser inclusive interesse. Eu posso amar minha mãe porque ela fez comida para mim, ela me cuidou de mim quando eu ficava doente. Eu posso amar minha mulher porque ela pode cuidar de mim numa necessidade, porque por vários motivos físicos, afinal, você casa com uma pessoa porque ela te atrai fisicamente. Mas pode acontecer dessa pessoa ficar doente, ficar de cama e não poder te dar nada. Ainda assim você a ama. Por quê? Porque o Bento XVI, inspirado num filósofo alemão chamado Josef Pieper, ele dizia que quando você ama, você diz para o outro: é bom que tu existas. Mesmo que tu não me dê nada, é bom que tu existas. Então tem alguém de cama, tem alguém doente, tem alguém entrevado, você ainda louva a Deus pela vida daquela pessoa, porque você a ama, mesmo que ela não te dê nada em troca. Então você ama verdadeiramente quando você ama a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela faz. Então a gente dá glória a Deus pelo que Ele é.
não pelo que Ele faz. Claro que a gente agradece a Deus pelos dons que Ele nos deu, mas veja que vai ter horas na vida que você não vai entender o que Ele faz. Tem horas na vida que você não vai aceitar o que Ele faz. Tem horas na vida que você vai receber o contrário do que você queria. Aí vem Jó. Deus deu, Deus tirou, louvado Deus seja louvado, bendito o nome do Senhor. Não é fácil. Então, o contrário do pecado é o louvor, é a glória. Ok? Ponto 5. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Vamos preparar aquela música Porque Ele Vive. Certo? Deus enviou. Vamos cantar? Eu vou partir dessa música para explicar o Canta la Messa. E eu quero que vocês me digam se essa música é uma música bonita, eu gosto da música. Só que ela tem uma limitação. Deus enviou seu filho amado. Pode bater palma lá. Vamos, coragem? Para no meu na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Está muito fraco. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei que o meu futuro Está onde? está nas mãos do meu Jesus, vivo está. Como é que começa a música? Essa é uma afirmação teológica muito séria. Essa frase se refere, é isso por enquanto. Essa frase se refere ao motivo da encarnação. Motivo da encarnação. Porque Deus se fez homo. Que é a grande pergunta que a Idade Média se fez. Cur Deus homo. Por que Deus se fez homem? Vamos ver qual é a resposta do nosso querido Canta la Messa. Então, ponto 5. E se encarnou. Eu não vou colocar todos os títulos para a gente ganhar tempo, né? E se encarnou. 5.1, então. Porque Deus se fez homem. Canta la Messa aqui vai citar o símbolo de Constantinopla, que vai acrescentar essa informação. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem. Então, essas informações são importantes. Se encarnou, ou seja, isso parece óbvio, não é óbvio. No seio da Virgem Maria. Vamos lá. Primeira coisa. Isso significa, colocando aqui já no da Virgem Maria, que o parto foi virginal e sobrenatural. Ok? Segundo, foi no seio de Maria. O fato do nome de Maria estar aqui é
uma tentativa do símbolo de Constantinopla de contrariar o docetismo. Hoje nós já sabemos o que é um holograma, né? No tempo de Jesus, no tempo de Jesus não, no século IV aqui, eles não tinham essa noção. Mas havia muitas heresias, e uma delas chamava-se docetismo, que dizia que Jesus não tinha uma verdadeira carne humana. Então, no fim das contas, é como se hoje, para nós entendermos, Jesus fosse como um holograma. Vocês veem o que é heresia, a loucura que a heresia permite uma cabeça imaginar. Então tinha as seguintes heresias: Cristo não tinha um corpo humano verdadeiro, não era carne de verdade, era uma aparência. A carne era uma aparência. E daí vem outras heresias, que diz que ele não foi concebido no seio, ele foi colocado na barriga de Maria. Então ele não teria nascido de Maria, mas através de Maria. O Cantalamessa vai dizer isso depois, que Nossa Senhora não seria uma mãe, seria uma via, seria um caminho, como se fosse quase uma barriga de aluguel, uma ótima expressão. Então que ele teria passado, que ele teria vindo do céu e teria sido colocado na barriga de Maria. Essas duas, se vocês perceberem esses dois tipos de heresia, uma diz: Jesus não era verdadeiramente homem, e ele não nasceu de fato do seio de Maria. Ele não foi concebido no seio de Maria. Então essas duas heresias, no fim, elas negam esses dois artigos do credo. Por isso que esse diz: foi concebido pelo Espírito Santo. Opa! Falou em heresia, olha aqui, ó. Comecei a criticar a heresia, Satanás já queria me derrubar, olha aí, ó. Que coisa. Concebido no seio da Virgem Maria. Ok? Então, o que isso significa? Contrariar o docetismo significa dizer que a carne de Cristo é humana e está relacionada a quem? A Maria. Essa carne de Jesus vem do seio de Maria, da carne de Maria, e Jesus tem em si o sangue de Maria. E como nós sabemos que entre a mãe e o filho tem trocas, em Maria nós temos o sangue de Jesus. Em Maria nós temos os traços, os vestígios de Jesus. Eu acho uma das expressões mais bonitas assim, que não pode chamar Nossa Senhora de santa, mas a terra onde Jesus pisou pode chamar de terra santa. Mas a mãe que o carregou no ventre 9 meses não pode chamar de santa. Não é? Então temos essas incoerências. Segunda coisa, o motivo da encarnação. O Cantalamessa vai dizer, tem 2 motivos que em geral são dados: a salvação do homem ou a glória de Deus. Na verdade, a liturgia compartilha desse objetivo. A liturgia tem, segundo a Sacrosanto Concílio, número 7, 2 objetivos: a glória de Deus e a santificação dos homens. Repitam: a glória de Deus e a santificação dos homens. A liturgia é, com razão, o exercício da função sacerdotal de Cristo, e por ela se opera, por meio de sinais sensíveis, a santificação dos homens e, consequentemente, a glória de Deus. Sacrosanto Concílio número 7. Significa que na liturgia nós estamos fazendo acontecer de novo aquilo que motivou Deus a mandar o seu Filho único: nos santificar e glorificá-lo. Porque nada mais glorifica a Deus do que a santidade. Nada mais glorifica a Deus do que alguém que vive segundo os seus caminhos. Não é isso? Vou glorificar a Deus, mas sou um sem vergonha. Não, você não está glorificando a Deus. Porque a santidade é a verdadeira glória de Deus. Porque o que é a glória de Deus? Glória de Deus é Deus se manifestando, é o seu esplendor. O que é a glória de Deus? É a glória da sua santidade. Então quem é santo é um espelho, ainda que muito borradinho, muito embaçado, da glória divina. Então a santidade,
a nossa santidade glorifica a Deus. Tem um autor francês, Aimé Georges Martimor, que era um liturgista, grande liturgista, ele dizia que nós somos santificados para dar glória a Deus na liturgia. Nós damos glória na liturgia para sermos santos. E nós temos que ser santos para no céu continuarmos a dar glória a Deus. Está vendo? Então na liturgia a gente aprende a viver o céu. Então que na liturgia nos santifica, e ela nos santifica para que no céu a gente continue a dar glória. Então, tem gente que diz assim, não preciso ir à missa para ser santo. Muito católico diz isso. Já vi isso de boca de padre. Eu tinha um seminarista lá em Quixadá, graças a Deus foi mandado embora do seminário. Ele dizia, eu não vou para a missa para ser santo. Você vai para onde? Para um puteiro para ser santo? Para um bar? Para onde é que você vai para ser santo? Se eu não é para não me santificar, claro, não faz sentido ir à missa. Se não for para me santificar, eu vou à missa para ser santo. Isso não quer dizer que a pessoa, pelo simples fato de ir à missa, que ela vai ser santa. Porque você pode tomar banho, né? O padre Léo usava essa imagem, né? Você pode estar no meio da chuva, todo envolto em plástico. Aí você não vai se molhar mesmo. Não é? Então, eu posso ir para a missa e não receber a graça. Mas eu estou indo para isso, né? Então, a pessoa que vai para a missa para não se santificar é alguém que vai tomar banho envolto em plástico. Ela está no meio da água. A água está caindo sobre ela, mas ela não está se molhando. Ponto. Então, o motivo da encarnação ou é a salvação do homem ou a glória de Deus. São os motivos clássicos. A música que a gente acabou de ouvir tenta responder a pergunta de Santo Anselmo lá no século XI. Santo Anselmo tem um livrinho chamado Cur Deus Homo, né? Por que o acaso Deus se fez homem? Né? Qual é a razão? E a pergunta que na Idade Média veio é: Deus se fez homem por causa do nosso pecado, é isso? Ou ele viria ao mundo independente do nosso pecado? Essa é a pergunta. Então o pecado foi a razão pela qual Deus se encarnou? Ou ele teria vindo ao mundo mesmo sem o pecado? Lembre-se que isso é uma discussão ampla. E muitos vão responder de forma diferente. Essa música diz isso: Deus enviou seu filho para morrer no meu lugar. Ponto. Aí é complicado. Claro, a igreja não se pronunciou sobre essa música, mas pense, essa música ela só diz uma parte da história. Porque dizer assim, ele mandou morrer no meu lugar, é uma dimensão, é um aspecto. Mas morrer no meu lugar não é o ponto de chegada. Até porque a música vai falar de ressurreição, né? Deus enviou seu filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Então veja, a música nesse sentido talvez ela seja mais imprecisa, porque ele não morreu, ele não enviou para essa finalidade. Quando você diz morreu para isso, você está dizendo qual é a finalidade, ou o motivo, né, o que deu, o motor, o que levou a fazer, ou a finalidade. Só que morrer não é o objetivo final. Porque assim, morrer no meu lugar, ele veio só para isso? Porque daí é complicado. Você perceba o seguinte: Jesus morre na cruz, assume o preço dos meus pecados e morre na cruz. Mas ele ressuscita. Mas para que ele ressuscita? Aqui está o núcleo do cristianismo. A vitória sobre a morte. Então ele não veio só para nesse sentido para morrer no meu lugar. Ele veio para que ele morrendo, ele mate a morte. E assim eu, quando morrer, tenha vida nele. Entenderam? Vamos lá. Jesus não morreu para dizer assim: Jesus morreu no meu lugar, pagou os meus pecados, eu continuei vivo. Mas eu vou morrer também. A morte um dia vai bater na minha porta. Não é? Só que ele morreu no meu lugar
para que quando eu morrer, eu passe pela mesma coisa que ele passou, que é a ressurreição. Então ele veio, não, a morte não é a finalidade última, é o caminho, é o passo. Ele morreu no meu lugar para vencer a morte e para dizer para mim, fica calmo, você também vai morrer, mas você também vai ressuscitar comigo. Então o objetivo final é o quê? A ressurreição. É a vitória sobre a morte. Ele faz o que eu não posso, que é vencer a morte sozinho. Porque nós nascemos sob a égide do pecado. Então, Deus enviou o seu Filho para que eu tenha vida, né? Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Lá, eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Está vendo? Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. De novo, vamos lá. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Ele vai citar Duns Scotus e vai falar da finalidade da encarnação. Mas o que ele mesmo diz, que nos interessa aqui? Página 123. Qual é a finalidade da encarnação? E ele vai usar o catecismo para isso. Deus é acima de tudo, ágape. Página 123, lá em cima. Amor de doação antes que de busca. Por isso não age primariamente para ser amado, mas para amar. Deseja, obviamente, ser amado novamente. Este é o aspecto de Eros presente no amor de Deus, mas apenas em resposta ao seu amor, não como sua causa. Olha que coisa linda. Ontem eu falei muito do amor de Deus por si, né? O segundo parágrafo vai mostrar isso. Isso significa que Deus quis a encarnação do Filho não tanto para ter alguém fora de si que o amasse de maneira digna de si, mas para ter alguém para amar fora de si, de maneira digna de si, isto é, sem medida. Alguém que fosse capaz de acolher a medida de seu amor, que é a de amar sem medida. Eis a razão última da encarnação. Ele está falando em razão última, por isso que eu falei da música. É uma razão, mas não é necessariamente a razão última, porque a razão, se Deus é amor, a razão última da encarnação é o amor. E agora eu explico um pouquinho melhor isso com a relação de pai e filho, de mãe e filho. É fácil de entender. Hoje nessa cultura natalista, anti-filho, filho é doença, filho é problema, filho vai me tirar do meu conforto, né? As pessoas têm um medo de ter filho, que é uma coisa assim, prefere ter uma doença sexualmente transmissível do que um filho, que hoje é isso, né? Tem um medo tremendo. Nós esquecemos o dom que o filho é. Então, eu acho que tu tem que tomar cuidado com esses argumentos. Olha onde eu vou chegar. Se você não ter filho, quem é que vai cuidar de você na velhice? Então você não quer ter filho, você quer ter um enfermeiro na planta. Não é? Enfermeiro na planta. Não, eu vou cuidar, vou criar, porque quando eu ficar velho... Gente, guarda o dinheiro, então, e contrata um enfermeiro, porque daí você, né? Não tem aquele cálculo, auxílio até os 18 anos, conta 1 milhão e pouco. Todo mundo já viu isso, né? Não vai ter filho, todo mundo vai ficar milionário, é engraçado, né? Não vai gastar com viagem e consigo mesmo.
Porque quando você não tem filho, você gasta consigo mesmo. Não é que você não vai gastar. Você vai gastar com você mesmo. Bom, é egoísmo, você sabe disso. Não adianta mentir. Bom, claro que você não tem filho para ter um enfermeiro no futuro, embora a gente espere que, pelo amor de Deus, né? Que quando você tem um filho, que ele tenha um mínimo de vergonha na cara e tenha lido o 4º mandamento e saiba que honrar pai e mãe é trocar a sua fralda se você precisar um dia usar uma. Não é? É te levar para o hospital quando você não consegue mais dirigir. Não é? Não tinha uma música que dizia, não é? 10 filhos, um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai? Temos esses dramas. Daí quem não quer ter filho diz, não é garantia que seu filho vai cuidar de você. Deus só pensa, o cachorro é de certeza que não vai cuidar de você. Até que ele vai morrer antes de você. Gente burra. Por que a gente tem filho? Se você olhar, ter filho é uma das coisas mais insanas que a gente faz. Não é? Você tem aquele serzinho que você sabe que ele vai te dar um trabalho desgraçado, vai te dar um custo desgraçado, você vai dar todo o amor que você tem dentro e você corre o risco de ele não retribuir em nada. Não é? Filho é risco em todos os aspectos. Mas aqui a gente esqueceu a primeira parte. O filho não é um fim em si mesmo. O filho é o resultado de uma coisa prévia, que é o amor entre o homem e a mulher. Na hierarquia dos amores, assim, eu amo meu filho acima de tudo. E o marido entrou, e a mulher entra onde? O primeiro amor é o seu marido. O primeiro amor é a sua esposa. Porque é uma hierarquia. O filho é o desdobramento do amor do homem e da mulher. Se o filho suplanta a esposa e o esposo, você tem um problema. Até porque o esposo você escolheu. O filho, Deus te deu, vem naquele pacote ali, ó. É totalmente aleatório, te prepara. Né? Não vem com a cara que você quer, às vezes não vem com a saúde que você quer, não vem com a inteligência que você quer, às vezes é burro como uma porta. Você olha, ai que lindo que meu filho fez. Não, ele não é o que você pensa. Não é o melhor da sala, não faz o melhor desenho, não sabe escrever direito, e você ama. Não é? Porque é pura gratuidade. Por que você tem um filho? Para que ele te ame? Não, para amar alguém fora de ti. É para isso que você tem filho. É quando você descobre que você não é o centro do universo. Você diz agora, prepare-se. Ai que linda, ai que lindo. Todo mundo olha reta. Quem é mãe é que sabe. Você vai ficar 9 meses sendo arretada por todo mundo. Não, senta aqui. Não, pega e vai, corre. No exato minuto que aquele ser cagão e chorão entrar na sua vida, você passa a ser nada. Pega a criança, que lindo, tá lá, ó, né? Tudo rasgado, tudo não sei o que, andando assim para no banheiro, né? Não estão mais nem aí para você, porque agora ele importa. Então a gente tem filho para amar alguém fora da gente. Quando a gente não tem, eu digo, tem gente que tem problema de fertilidade, tem um sério de coisas. Não estou falando de coisas involuntárias, mas quando você diz não vou ter filho, aí é minha opinião. Parece que você, primeiro, ninguém vai me dizer que não tem uma grande dose de egoísmo. Dizer, eu vou ver para mim. Mas parece que a pessoa não amadurece. Parte do amadurecimento é saber que o mundo não gira ao redor de você, que você não é o centro do mundo, que as suas necessidades têm que serem satisfeitas. Quando nasce um filho, essa lição você começa a aprender no primeiro segundo. O seu sono não importa mais, a sua comida não importa mais, o seu tempo não importa mais, porque você é todo dele. Então você não tem o filho para que ele te ame, você tem o filho para amá-lo. E é totalmente gratuito, porque como eu disse, é uma encomenda às cegas. Você pediu que venha, mas você não sabe o que vem no pacote. Então, se o marido e a mulher, você não pode nem reclamar. Entendeu? O marido você escolheu, foi lá na prateleira e disse, eu quero esse gordinho aqui para mim. Não é o mais bonito do mercado, mas ele, se quebrar alguma coisa em casa, ele arruma, né? Eu não fui escolhido com esses critérios, vocês sabem, né?
Ou é bonitão, não sei o que. Você escolhe, né? No supermercado do amor. O filho... Então é pura gratuidade. Por que Deus criou o ser humano? Para amar alguém fora de... Então Deus cria por amor. Para amar alguém fora de si. Lembra que eu falei ontem que Deus se ama? Se Deus não se ama, Ele não pode nos amar. Mas Ele cria para amar alguém que não seja Ele. Fora de si. Ok? Então o fim último é o seu amor manifestado. Quando eu falo de família, assim, eu estou dizendo, olha, o resquício, né? O resquício de tudo isso está nas nossas relações familiares. Então, você vê como as relações humanas são reflexos das relações intratrinitárias e da relação geral de Deus com o ser humano. Então, amar é o motivo último da criação, da encarnação. Morreu na cruz por quê? Por que Ele enviou para morrer no meu lugar? Para morrer, por amor. Como uma mãe, nós agora vimos esse caso do Tiba. Enfim, é um pai, né, que no desespero quer salvar o filho, não está nem aí para a sua vida, né? Então no fim é aquela coisa, nós temos capacidade de sacrifício. Vocês sabem que todo mundo aqui diria, eu morro pelos meus filhos. Não é essa a expressão? Eu morro pelos meus filhos. Essa é uma frase que está na boca de qualquer pai, de qualquer mãe. Por quê? Porque você o ama mais do que tudo. Vamos dizer assim, né? Tira o marido e a mulher da história agora por enquanto. Você vive para amar aquela pessoa. E às vezes você tem que aceitar que ela não vai responder. É Deus, né? Deus, essa é a beleza. Por isso que Deus é pai. Por isso que nós somos seus filhos adotivos. Porque Ele nos amou sabendo que nós temos a liberdade de recusá-lo. Tem um psicólogo do Nordeste que ele fala muito bem, que diz que a mãe dele era muito firme assim, muito amorosa, mas muito firme. E um dia ele queria ir numa festa e a mãe não deixou. Ele olhou para ela e disse assim, eu não te amo, eu te odeio. E ela disse para ele, eu não preciso do teu amor, eu preciso do teu respeito. O amor é a tua obrigação, o respeito é a tua obrigação. Amor você vai ver depois se você quer me amar. Certo? Então, ela não está esperando o amor de volta. É claro que a gente quer que os nossos filhos nos amem. Mas quando eu morrer, vocês vão sentir a minha... Vocês vão me dar valor. Não é? Essa é outra frase, eu vou me sumir. Que é uma coisa interessante, eu vou me sumir. Como é que você faz isso, né? Você se pega assim. A minha mãe, olha, se eu ganhasse R$1, cada vez que a minha mãe disse eu vou me sumir. Aqui vocês dizem isso também? Não diz? No sul é assim, eu vou me sumir. Que é bom você crescer com essa sensação de que a tua mãe pode te abandonar a qualquer hora, né? É uma sensação de segurança, de conforto, de aconchego, né? A minha mãe me ama tanto que ela vai sumir a qualquer hora porque ela não nos aguenta mais. Ó, tão boa essa sensação de abandono iminente. Ok? Então, quando você ama isso, você não... Eu não estou dizendo que é fácil, que nós queremos que os nossos filhos nos amem. A gente vai ficando velho, a gente, por que ele não visita, por que ele não trouxe um presente, por que não sei o quê. É o preço, não é? E hoje, se vocês passarem a perceberem, nós passamos boa parte da vida desagradando os nossos filhos. Não é isso? O meu filho mais velho vai fazer 12 anos. Eu estou há 12 anos desagradando o meu filho. Eu estou há 12 anos dizendo 90% das vezes, não mexa aí, não põe o dedo aí, não coma desse jeito, não fique esperando para ir no banheiro para não cagar na cueca. Não é? Sabe aquela criança que fica brincando, segurando, quando viu que selou a cueca no caminho? Disse assim, meu filho, está na hora de parar de cagar na cueca, né, meu filho? Não. Eu quero jogar. Não, hoje não. Eu posso continuar. Não, hoje não.
Posso sacar? Não. Claro, eu digo sim também, mas 90% das vezes é não. Porque ele é criança. Ele não sabe ainda. Então você tem que dizer não. Então, se você for um bom pai, você vai passar boa parte da vida desagradando o filho. Então não espere que a resposta do amor vai vir logo. Certo? Porque você não está trabalhando para isso. Sabe, você passa a vida inteira desagradando alguém. Como é que você espera que essa pessoa te ame logo? Se você ficou 15, 18 anos desagradando um filho, espere 15, 18 anos para ele começar a te valorizar depois. Não é? Espera ele casar. E cuidado com a frase, só um parênteses para eu continuar aqui. Você já viu que a gente roga praga para os filhos? Nós somos católicos, queremos que os nossos filhos sejam abertos à vida e que tenham filhos. Mas a gente assim, quando tu tiver filho, tu vai ver. Isso é uma praga. Tu vai pagar tudo que tu está me fazendo passar. Não é? É uma praga sim. Espero que tu tenha filho, que me dê neto. Mas eles vão te fazer sofrer que nem tu me faz sofrer. E eu vou ajudar nesse sofrimento ainda. Não é? É uma praga, não é? Uma praga indireta? Então cuidado quando você disser isso para o seu filho. Diga isso internamente. Eu digo internamente, vocês vão ver. Vocês acham que eu sou ruim às vezes? Vou assistir de camarote a desgraça de vocês na mão dos filhos de vocês. Vocês vão ver. Bom, sabe, meus filhos me chamam de senhor, tá? Eu disse para ele: ah, você, eu disse assim, tu, um dia me chamou de tu, quando eu canto tu, eu assim, onde é que está o tu? Quem é tu? Senhor para você. E eu, como sou uma pessoa muito delicada, eu digo assim: tu não tem amor aos seus dentes? Rude, né? Rude, né? Eu venho de uma educação muito delicada, então. Meu avô tentou matar meu pai, então. A facada. Eu ainda saí bem, eu acho. É sério. E como do meu avô tinha visão. Meu avô tentou matar o meu pai 2 vezes, porque meu pai também não era um anjo. E meu avô era um homem muito magrinho, baixinho assim, violento, bravo. E eu tinha uma tia minha que era igualzinha a ele, ela andava com uma faca na cintura. Um dia meu avô comprou uma briga num bar, e ele levantou, já puxou a faquinha, e a minha tia assim, Maria Emília, ela assim: antes de brigar com meu pai, tem que brigar comigo antes. E puxou a faca, o cara, ó. É essa família gentil e amorosa na qual eu nasci. E um dia meu avô ficou com... Depois que a minha avó morreu, ele se juntou com uma moça bem mais nova. Os meus avós eram ótimos. E daí ele suspeitou que um cara estava dando em cima dessa moça. E ele estava trabalhando na beira da estrada e ele tentou esfaquear esse homem na beira da estrada. E o homem conseguiu se desviar. Hoje esse cara é o namorado da minha mãe. Ou seja, ele tentou matar os 2 homens da vida da minha mãe. Um preventivamente, curiosamente, né? Não deu certo. Ele parece o Raul Seixas, o seu Veroni. Vamos lá. Já aprendemos o motivo da encarnação no seio da Virgem Maria. Então nós temos o Concílio de Éfeso. Com certeza vocês têm gente assim na família. Sabe aqueles velhos que andam com a camisa até aqui com os... De longe você já vê que não tem credibilidade, né? Então, Maria, Mãe de Deus. Isso vocês já sabem, né? Maria, Mãe de Deus, é o princípio da Mariologia. Por quê? Maria, não há título de Maria que não esteja referido a Jesus. Maria, Mãe de Deus, ou seja, a importância de Maria é a importância do fato de ser mãe de Jesus Cristo. Eu já disse para vocês, os orientais nunca representam Nossa Senhora sem um menino. Tá vendo? Se você pegar, a não ser um mais modernoso, mas a tradição, ó. Ó. Vocês vão ver que todo ícone oriental é mais ou menos assim, olha, meu. Ícone da Mãe de Deus. Mas olha, vamos colocar aleatoriamente, como eu disse, pode ter um mais modernoso que
rompe com a tradição. Mas eu aprendi isso com um padre. Esse aqui já é modernoso, de representações contemporâneas. Não são orientais, mas pega os que são orientais de fato. Nossa Senhora está sempre com o menino. Por quê? Um padre lá em Fortaleza, que é de um rito oriental, me explicou um dia. Para um oriental não faz sentido nenhum representar Nossa Senhora sem menino, porque ela é o que ela é por ser mãe de Deus. Então o menino tem que estar sempre presente. Porque se ela sem o menino, na lógica oriental, ela é só uma mulher qualquer. Então por isso o menino sempre vem na frente. Está vendo? Em geral aqui, algumas são mais, esses são mais novinhos. Eu conheço até a empresa, mas reparam, ele está sempre em destaque. Está sempre no colo, está sempre em evidência. Então, esse é o título mais ecumênico. Uma das coisas mais bonitas que nós vamos ver nesse livro, vamos lá, coragem, é os 3 tipos de maternidade de Nossa Senhora que traz o Cantalamês. As 3 maternidades. A mãe de Deus, desculpe. Estou muito em cima do computador aí. 3 maternidades. Quais são? Primeiro é a maternidade. Eu vou colocar uma por vez, para ficar melhor para vocês. A maternidade física, quando diz que Maria é mãe de Deus, é mãe, é uma defesa de fato que Jesus veio do seio de Maria, da carne de Maria. Página 126. Isso contra o docetismo que eu expliquei para vocês. Página 127. Esses hereges negavam que Cristo, lá em cima, esses hereges negavam que Cristo tivesse um verdadeiro, juntos, um verdadeiro, ou melhor, continua, gente. Então, acrescentar no símbolo que ele nasceu do seio da Virgem Maria é dizer, ele nasceu de carne verdadeiramente humana. Certo? Então é reforçar a chamada maternidade física. Então a maternidade divina de Maria, a maternidade divina de Maria serve sempre para mostrar a divindade de Jesus. Então, ele nasceu de Maria, da carne de Maria, do seio de Maria, não através de Maria. Lembra? Os hereges vão dizer que Maria é via, não mãe. Claro que nós temos o título, por exemplo, de Maria Porta do Céu, uma passagem, mas tem uma outra conotação, não nessa de via de caminho. A segunda maternidade é a metafísica, que o outro termo metafísica é ontológico, é aquilo que tem a ver com o ser. Então, se vocês quiserem pegar, a primeira maternidade, ela é mãe de Jesus. Ela é mãe de Jesus, ela é mãe daquele que nasce da carne humana, chamado Jesus. Ok? A maternidade metafísica é aquela que vai dizer que Maria é mãe de Deus. A física é mãe do homem Jesus. Ela é mãe do Filho de Deus. Então, ela é mãe de Deus. Isso a gente já conversou muito, né? Ou seja, em Jesus há uma única pessoa com 2 naturezas, a humana e a divina. Por fim,
há a terceira maternidade, que é a maternidade espiritual, que ela vai ganhar muitas camadas ao longo do livro isso. A maternidade espiritual tem a ver com a fé de Maria. Se vocês pegarem o catecismo da igreja, por exemplo, quando a igreja vai falar o catecismo tem 4 partes. A primeira parte é o credo, mas a primeira parte está dividida em 2 seções. Então, 4 partes: credo, sacramentos, mandamentos, Pai Nosso. A primeira parte está dividida em 2 seções. A seção 2 é o credo. A seção 1 é um discurso sobre revelação e fé. A seção 1 é um discurso sobre o quê? Quando vai falar de fé, vai falar de Abraão, de tudo, mas vai falar sobretudo de Maria. Certo? Vai falar de Maria. Maria, ó, obediência da fé. Aqui. Só para ler para vocês. Quando falar no artigo 144 da obediência da fé, que é obedecer, obediência da fé. Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida. A palavra obedecer vem, segundo o catecismo, de audire. Obedecer depende de ouvir. Tanto que quando a gente vai dizer que um filho não nos obedece, a gente diz: ele não me escuta. Significa que ele não me obedece, porque ele não faz o movimento audire. Ele não ouve. Tanto que a fé vem pela escuta, pelo ouvido. Não é? São Paulo vai dizer: a fé vem pela escuta, pelo ouvido. Então você não obedece a Deus, não faz a obediência da fé, se você não escuta. Por isso que a gente não leva a Bíblia para a igreja, porque a gente vai para a igreja para ouvir a palavra, não para ler a palavra. Até nisso os crentes estão errados. Eu lembro que uma vez eu fui numa reunião na minha diocese, faz muitos anos isso, tinha um padre bem TL, ele só trabalha como pescador, bem, aquele petista assim, de dormir com o broche do Lula. Só, me admira que não tenha cortado o minguinho para ficar mais petista. E para se aposentar cedo. Ele assim: tem que incentivar as pessoas a levarem a Bíblia para a missa. Eu pensei, né, como Chaves, que burro ele. Por quê? Não faz sentido nenhum levar a Bíblia para a missa. Este livro não é litúrgico. É a palavra de Deus, mas não é litúrgico. Ele não está organizado segundo o calendário litúrgico. E a gente vai para a missa para ouvir. Você imagina, né, se os primeiros cristãos dependessem de um livro para ler nas liturgias? Pobres, analfabetos. Como é que eles iam ler coletivamente? A liturgia não é uma leitura coletiva, é uma escuta coletiva. A palavra ela é proclamada para ser ouvida, não é? Por isso que a Bíblia tem o ministério litúrgico do leitor, não é? Se não fosse assim, bastava dizer assim: oremos sentados para o nosso Senhor. Amém. Agora, irmão, cada um pega a sua Bíblia e vamos ler. Mas os evangélicos também têm um anúncio. Só que a pessoa fica acompanhando. No fim, vira uma leitura coletiva. Escutar isso, ó. Se você está falando com alguém, a pessoa está olhando o celular, você assim: olha para mim. Não é? Não falo mais nada. O que isso significa? Então, o catecismo vai dizer: Maria, bem-aventurada que acreditou. Número 148 a 149. Minha auxiliar aqui. Rapidinho, só para a gente... A Virgem Maria realiza de maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazida pelo anjo Gabriel, acreditando que nada é impossível a Deus, e dando seu assentimento: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isabel a saudou: bem-aventurada a que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. É em virtude desta fé que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada.
Durante toda a sua vida e até sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, a sua fé não vacilou. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. Por isso vocês vão ver aqui o nosso querido cantalamento falando da fé de Maria. Preste atenção. Maria, como quem dera nós tivéssemos a fé de Maria, né? Maria não ficou especulando, aparece um anjo assim, quem é você? O que você está fazendo aqui? Ela diz o quê? Eis aqui a serva do Senhor. Ah, mas primeiro ela diz sim, depois ela pergunta só sobre o como. Mas como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Ela não duvidou, ela só pediu um esclarecimento. Tá, mas como que isso... Tá, aceito. Mas como que isso vai acontecer? Brincando assim, sabe quando você recebe a proposta do emprego, do sonho, está precisando muito de um emprego. A pessoa te oferece um emprego, tu aceita logo, não perguntou nem o salário. Porque você só quer fazer aquilo. Os detalhes você acerta depois, né? Nem é o salário que você queria. Mas você queria tanto aquilo. Brincando, Maria diz assim, não, sim. Ele vai falar uma coisa muito bonita. Que a gente sempre fala o fiat de Maria, só que fiat em latim, lembra? Ele disse que provavelmente Maria não disse fiat, porque não falou latim, provavelmente não falou, né? O que ela teria falado? Amém. Amém. Que para nós, amém, o sentido original é verdade. Amém quer dizer algo sólido, firme. E depois ganhou o sentido de assim seja, assim se realize. Por isso tem esse sentido, faça-se em mim segundo a tua palavra. Fiat, faz, ou seja, amém, que seja assim, porque é verdade, porque é sólido, porque é firme. Então Maria diz, amém, amém. Tanto que Jesus, quando vai falar uma palavra de autoridade, ele diz, em verdade vos digo. Como é que é isso em hebraico? Amém, amém. Então amém tem o sentido de verdadeiro, de sólido. Então Maria, aqui ele vai se basear muito, né, em Santo Agostinho, página 130, primeira citação, no final ele vai dizer, vale mais a Maria ter sido discípula de Cristo do que ter sido mãe de Cristo. Então Santo Agostinho vai dizer, né, Maria antes de conceber Jesus no seu ventre, concebeu Jesus na fé. Por isso ele vai falar depois em a fé de Maria, que é o 5.3. Mas até onde eu sei agora é o intervalo.